Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao segundo domingo do tempo pascal. Celebramos no domingo anterior o dia da ressurreição do Senhor. Conforme fala São Paulo, a ressurreição do Senhor é a razão principal da nossa fé, né? E hoje Jesus aparece aos seus apóstolos, conforme vamos ver no texto de João 19 a 31, versículos 19 a 31 do capítulo 20 do Evangelho de São João. Então o texto diz o seguinte: à tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. E tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas credes. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais, que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amigos, com este Evangelho, São João nos narra que Jesus apareceu aos discípulos reunidos, estando as portas fechadas. Então isso mostra que é o Cristo glorioso que aparece então para os seus discípulos. Ele aparece exatamente para quem Ele quer. E desde então a comunidade cristã começou aí a viver um ritmo semanal, marcado então com esse encontro com o Senhor. E exatamente diz aí no 8º dia, né, depois da ressurreição, quer dizer, o domingo, o que hoje nós chamamos o dia do Senhor. Então Jesus aparece exatamente para marcar esse dia que nós também nos encontramos em cada igreja para o culto ao Senhor, para a celebração da Eucaristia. E nesse texto, vimos aqui que Jesus por 3 vezes fala: o Senhor esteja convosco. Interessante que ele diz a paz, né? Esteja convosco. Então essa paz como sinal do Senhor que está ali
né? A paz que vem de Deus. E nós falamos também na Santa Missa várias vezes, né? Tanto é que a missa começa com esse sinal de paz. O sacerdote, numa das fórmulas que ele pode usar, ele diz, né, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Mas também pode dizer, né, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça esteja convosco. Então, quer dizer, logo no início, a missa já chama, já nos dá também essa saudação de paz, assim como Cristo faz aqui no Evangelho, né? A paz esteja convosco. O interessante também é que naquela época a saudação mais comum era Shalom, mas Jesus muda, né? Então ele usa a paz como sinal, né, da sua presença. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que isso já ocorre lá no início do seu nascimento, quando os anjos falam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Nós estamos falando que a missa começa com o sinal de paz, mas também termina com o sinal do paz. A última palavra que o sacerdote diz quando termina a missa, exatamente: ide em paz. E também nós podemos dizer que a vida cristã começa com esse sinal de paz. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, diz o sacerdote logo no início do rito do batismo. Mas também a última palavra, quando termina a nossa peregrinação terrestre, quando nós somos então sepultados, quando ali o corpo é colocado na terra, também o ritual prescreve que o sacerdote deve dizer: descanse em paz. E Jesus Cristo também várias vezes ele disse, né, ele pregou sobre a paz. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. E assim também nós somos chamados a promover a paz. O Evangelho também traz essa paz exatamente para perdoar os pecados, né? Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo vem exatamente com um objetivo, conforme nos diz aqui o texto bíblico: para perdoar os pecados. Mas acontece que também no sacramento da reconciliação, no sacramento da penitência, o sacerdote, ao usar a fórmula de absolvição, ele diz, né, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Então, quer dizer, esse sacramento traz também a paz para aquela pessoa que confessa, a pessoa que recebeu ali o sacramento da penitência, da reconciliação. Então a paz é sinal do perdão, né? O perdão gera paz na pessoa. Então é isso que também nós podemos pedir sempre ao Senhor, né? Que nos conceda essa paz. E a Virgem Maria, aquela que acompanhou o Cristo em todos os momentos na cruz, que ela também possa ser também para nós esse penhor da paz. Ela que também é chamada Nossa Senhora da Paz, possa interceder sempre por nós, para que possamos ter paz no nosso coração, na nossa vida, na nossa sociedade. E que Deus nos ajude a trilhar sempre o caminho da perfeição. E que o Cristo possa ressuscitar verdadeiramente no nosso coração e na nossa vida, trazendo para nós paz e alegria. Desejo a todos uma santa e feliz Páscoa, um período pascal rico e promissor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.